doutora Daniela Samico sobre uma coisa muito importante, está se tornando muito constante, depressão. As pessoas estão muito depressivas e estão com crise de ansiedade. Então, como eu fuço em tudo, e eu não a conhecia, e o Rodrigo me apresentou, eu me apresentei a ela e estou aqui. Então, doutora Daniela, primeiro eu queria dizer que vocês não a conhecem, mas ela é linda. Olha os olhos, né? Qual é a sua descendência? Eu sou filha de italiano, Samico é siciliano. E Guilhode, Daniela Samico Guiot, é francês. Nossa, mas é italiano. Eu sou filha siciliana, minha filha. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer receber você aqui. Eu tenho acompanhado seu trabalho e é legal, é bacana. Eu acho que quanto mais a gente divulgar todas as patologias relacionadas à saúde mental, é sempre muito válido, porque gera educação, na verdade, e diminui muito o preconceito. Então é isso que é válido hoje. As pessoas precisam aprender a procurar ajuda. É porque na verdade é o seguinte, eu acho que o mais importante é você ter a informação. Você tendo a informação, você sendo senhora da informação, você tem como decidir. Se você não souber, como que você vai resolver? Como é que você vai optar por o quê? Nada, né? Então isso é muito importante. Então eu gostaria que você explicasse para as pessoas como é que você vê essa crise de ansiedade e a depressão que está tendo hoje. Olha, como é que eu posso explicar? O mundo hoje cobra muito do ser humano. A demanda é muito alta. E nós passamos por um processo evolutivo com relação à tecnologia, com relação a pandemias. Então, veja bem, teve um período onde todos ficamos confinados, com medo de morrer, com medo de infecção, com medo de faltar ar, e vários colegas morrendo, etc. Aí consegue-se resolver o problema, graças a Deus. Nós viramos então para uma área tecnológica, onde se aprende a comprar pela internet, onde se aprende a comer pela internet, onde tudo é internet, tudo é relacionado à tela e à tecnologia. E cada vez mais a pressão é maior em relação ao ser humano para ele produzir. O homem a exigência é muito grande. Exatamente, né? Produzir em escala, produzir conteúdo, produzir matéria, produzir consulta, produzir atendimento, produzir, a produção em si aumenta a pressão em cima do cérebro, e o fator estressor da pressão é que pode causar, assim, tanto quadros depressivos quanto quadros ansiosos. Mas não podemos esquecer que a ansiedade e a depressão é uma doença onde tem diminuição e variação de um hormônio cerebral responsável pelo prazer. Ah, mas o hormônio cai de repente? É a serotonina? Exatamente. O hormônio ele não cai de repente. Ou a pessoa nasce com uma diminuiçãozinha hormonal, ou a pessoa passa por esses fatores estressores. Pandemia, estresse no trabalho, muita cobrança, cobrança em casa, cobrança com o filho, cobrança com tudo, entendeu? Hoje, as pessoas são reconhecidas pelo quanto elas produzem. E isso é, às vezes, massacrante. Então, a pessoa pode ter uma história genética de um quadro depressivo e a doença está lá apagada. E por esse fator estressor, é como se uma lâmpada acendesse. E a pessoa começa, então, a ter algumas diminuições hormonais e começa a apresentar choro, angústia, ansiedade, medo, entendeu? Então, o mecanismo, mais ou menos, dos quadros depressivos são esses. Agora me diga uma coisa, pode ser também de pai para filho, pode ser uma coisa... A parte genética. Parte genética. A gente for fazer o estudo mesmo do paciente, precisa interrogar e questionar se existe alguém com alguma patologia mental, se existe alguém dependente químico, se existe algum alcoolista, se existe alguém com um quadro depressivo. Às vezes, o paciente alcoolista de longa data pode ser um quadro depressivo e que o álcool ludibria o quadro depressivo, ameniza para ele o quadro depressivo. É que há 50 anos atrás não se falava tanto sobre saúde mental, não se sabia o mecanismo das patologias. Graças a Deus, eu brinco que esse é o século do cérebro. Eu aprendi com os meus professores que esse é o século do cérebro. Então a medicina vai evoluindo para a gente saber como funciona o cérebro, e sabendo como funciona o cérebro, a gente consegue detectar mais ou menos e fazer o diagnóstico, fazer o diagnóstico das doenças.
Mas me diz uma coisa, tem uma coisa que eu ia perguntar para você que eu acho muito importante. Apesar das pessoas, muito bem, o álcool pode inibir um quadro de depressão, né? Que a pessoa... Não inibe, mas ele ludibria. O depressivo pode buscar algum tipo de dependência, álcool, jogo, drogas, em relação... Então esses quadros podem estar relacionados a um possível quadro depressivo de fundo, entendeu? Ah, tá. Por causa da depressão. O quadro depressivo Entendi. Agora me diga uma coisa, você acha que tudo isso que está acontecendo, porque na verdade a cobrança existe mesmo, não é a cobrança de você produzir, além de você produzir, você tem que produzir o máximo, o the must, porque você não pode ser mais ou menos, você tem que fazer tudo perfeito. É que a competitividade é muito alta, né? Então, por exemplo, quando eu era mocinha, né, que já faz muito tempo, não existia tanta cobrança, né? Continua gata. Por isso meu apelido é gato. Então não existia tanta cobrança, né? Então você fazia aquilo que era possível. Mas hoje em dia, com o que eu faço, tudo bem que, como disse o Diniz, você pode fazer o que eu quiser, mas você nunca vai fazer o que eu faço. Né? Tudo bem. Mas tem muita gente que faz a mesma coisa. Então você quer se superar, você fala, não, eu tenho que ser melhor do que a Joana, a Maria, a Pedra e por aí vai, né? Então aí você fica mais estressado porque você tem que conseguir ser, né? E aí todo mundo quer ser, né? Então eu costumo dizer que todo mundo quer ser a bola da vez. E aí, tudo bem, as bolachas são ótimas, mas sempre temos bolachas, mesmo a última do pacote, de repente já está quebrada, né? Então, quer dizer... Então, na verdade, a gente tenta fazer o possível, né? Mas muitas vezes, por exemplo, eu falo, eu tento fazer o meu melhor, mas de repente o meu melhor não é o melhor que pode ser feito, né? Mas o meu melhor era isso. Então tem muita gente que, por exemplo, que fala assim, muitas vezes eu falo assim, bom, eu converso com o meu marido, por exemplo, eu falo, mas ele podia ter feito isso, aqui. O que ele podia fazer, ele fez, ou o melhor dele, ele fez. Como é que você vai pedir, exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar? E hoje em dia tem muita gente assim. Então está todo mundo cobrando. E quem se sobressai é quem faz melhor, né? Então deveria ser assim, né? Claro. Mas também é necessário a gente aprender a ter jogo de cintura, se moldar, dançar conforme a música, entende? Eu acho que aí vem aquela palavra que está em alta agora, resiliência, ou sim, esse ano é um ano de... Gratidão. Não, gratidão também, claro, mas de superação, talvez. Sim. Ou um ano extraordinário, né? Um ano a gente precisa se moldar e melhorar as condições que nós temos para melhorar a nossa qualidade de vida, para evitar que a gente fique depressivo ou ansioso. Eu acho que esse é o X da questão. Você aprender a dançar conforme a música para não pegar aquilo para você. Ou se você já tem uma patologia genética dentro da sua família, então você observa, analisa e fala, se eu for por esse caminho eu vou ficar mais depressivo. Se eu conseguir fazer esporte, se eu manter uma boa alimentação, se eu conseguir fazer higiene do sono, a probabilidade de eu ficar deprimida é muito menor. Então eu tenho que eliminar probabilidades. Isso que você falou é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu conheço, eu nado, ando, corro, faço musculação, eu faço qualquer coisa. Mas adoro, acho isso muito importante. Tem a minha filha que fala que a minha mãe nasceu pendurando no cabelo fazendo exercício. Eu acho o máximo, que é psicóloga. Então eu acho que a gente tem que fazer porque a cabeça funciona muito melhor. Tudo bem que você pode estar exausta, mas você está funcionando perfeitamente bem. E na verdade eu percebo que as pessoas não gostam muito de fazer exercício. Porque elas se sentem. Elas não gostam de fazer exercício. Então eu ando na praia de manhã cedo, tem vários dias, né? Então de segunda a quarta é uma coisa, quinta e sexta, segunda a quarta eu falo, bom dia, todo mundo responde. Quinta e sexta a pessoa não olha na sua cara, então todo mundo exausto, cansado, irritado, então a pessoa... Gata, esse detalhe eu não sabia. Segunda e quarta todo mundo dá bom dia. Quinta e sexta nem tem dar bom dia, ninguém responde. A pessoa está tão fia, eu falo, meu Deus, outro dia eu estava com minha marido, eu falo, gata, você quer fazer o favor para bom dia? Eu me dê bom dia. A pessoa está brava, não vai... E a pessoa te olha com uma cara tão feia, você fala, será que eu falei alguma coisa errada? Em São Paulo eu não me Ibirapuera.
E você percebe isso, quer dizer, a pesquisa que eu fiz, né? Porque eu fico pesquisando, observando as coisas. Mas eu percebi isso. Outra coisa também que eu acho importante, que, por exemplo, a pessoa, muita gente, né, não faz exercício, eu já percebi que não faz. Agora, tem gente que fica com essa história de que não pode beber, porque não pode beber, não pode beber. Então, você não bebe nada. Aí, quando chega no Réveillon, ou no Carnaval, a pessoa bebe pelo ano inteiro. E aí depois ela fala que ela passou mal porque ela comeu a abobrinha, a uva passa, a cebola, né? Então, quer dizer, é o que você falou, porque a gente, ao invés da gente ficar aqui ou ficar ali, por que não fica no meio, né? Tem uma vida, que é o que você falou de exigência também, que é uma coisa importante, porque na verdade a gente tem que aprender a viver o que temos hoje, né? Então, se nós temos hoje, minha mãe falava, se temos uma laranja, faça uma laranjada, que é o que é possível. E depois amanhã a gente faz um suco de melão e assim vai sucessivamente. Mas as pessoas estão com muita pressa, exatamente por causa disso, que elas precisam superar, fazer e produzir. Mas não pode, porque também não adianta você produzir mal. Então você tem que produzir uma coisa boa, não é assim? E com calma, né? Eu sou mais por esse lado. Quando eu comecei minha carreira, normalmente o médico vê muita quantidade, né? Hoje a gente já vê mais qualidade mesmo, entendeu? E há quantos anos você formou? 26 anos. Eu me Nossa. formei em 98. Mas de fralda? Não, mas eu comecei bem jovenzinha mesmo. Nossa, que delícia. E ela fala uma coisa, que ela nasceu no Rio Eu nasci, e viveu... eu nasci no Rio de Janeiro e fui para Presidente Prudente com 4 anos. Fui criada em Presidente Prudente. Fiquei lá a minha vida toda, fiz faculdade de medicina lá, muito orgulho. Depois eu fui para Aeronáutica, fiquei na base aérea de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa, que beleza. Um ano na Aeronáutica, depois eu fiquei 2 anos, 1 ano e pouco, numa aldeias indígenas, Médica Sem Fronteira. Não é uma Médica Sem Fronteira, mas é dentro do Brasil, então é dentro da fronteira. Nas Índios Terena, no Mato Grosso do Sul, ali bem na divisa. Eram 9 aldeias. Aí depois foi, no Mato Grosso do Sul. Depois foi que eu fui para a UFMS, que foi a faculdade que eu fiz todo o meu curso de especialização. Nossa, aí terminei lá, voltei para Presidente Prudente. Presidente Prudente tinham vários colegas já psiquiatras, eu era muito jovenzinha, queria montar meu consultório e tal, e vim passar férias no Guarujá. Quando eu vim passar férias, primeiro me apaixonei. Não, mas não tem como se apaixonar. É lindo, aquele mar. Você olha e fala, meu Deus do céu. Que beleza. Que beleza. Aí conheci a doutora Ilma. Doutora Ilma, psiquiatra famosa, muito querida. Daqui do Guarujá, né? Aposentou ela, um amor de pessoa. Ela falou pra mim, Daniela, venha pro Guarujá, porque eu tô me aposentando e eu posso lhe indicar pra Unimed. E aí, então, eu trouxe meu currículo pra ela conhecia o meu chefe. Ela conheceu o meu chefe que me treinou lá na UFMS. Nossa. No Gilberti, Dr. Gilberti. Foi aí então que ela me indicou para a Unimed, eu entrei na Unimed, comecei a atender aqui, aí fiquei 2 anos contratada como psiquiatra aqui em Guarujá, prestando serviço, depois prestei concurso público e acabei ficando, acabei saindo da Unimed por uma série de questões. Sim. Mas montei meu consultório e passei no concurso já há 14 anos. Eu sou médica concursada e fiquei. Nossa, que beleza, você vê que tá aí, trajetória bonita de vida, né? E tem alma, né, no interior. Quem tem alma no interior é ótimo, né? Com certeza. Né? Realmente eu fui criada no interior. A minha cabeça ainda é bem... Eu passei minha vida inteira lá, não tem como, né? Sim. Então, gente, é isso que eu queria dar o recado, que quem precisar, na verdade, não é todo mundo. Aliás, a minha filha fala uma coisa que eu acho ótima, que todo mundo deveria fazer, né? Uma análise, ser uma psicóloga, psiquiatra, psicanálise, qualquer pessoa. Eu, por exemplo, eu fiz 18 anos, 19, para dizer exato. A psicoterapia, e para mim foi muito bom. A psicoterapia em si, os psicólogos, eu acho que todo mundo tem que fazer psicoterapia, porque gera crescimento, a reflexão. Porque o processo psicoterápico é você fazer uma reflexão. Para você se autoconhecer. Para você crescer. E às vezes, quando o psicólogo entende que o caso
é necessário, ele passa para um psiquiatra, que é um psiquiatra clínico. Eu faço Psiquiatra psiquiatria remédio. clínica. Também do remédio, não só do remédio, né? A gente faz todo um cronograma com o paciente para ele melhorar e tal. Mas eu acho muito interessante isso. Eu acho que todo mundo que quer crescer na vida tem que fazer psicoterapia. É isso que eu acho. Os meus colegas psicólogos que são maravilhosos. E se precisar, vá ao psiquiatra, por que não? Exatamente. Então, gente, vocês entenderam o recado, né? Estamos aqui para ajudar e a doutora Daniela está aberta a todas as perguntas. Nós vamos colocar aí embaixo os contatos dela para ficar mais fácil para vocês. Então, muito obrigada. Obrigada Adorei. a você, foi um prazer receber você aqui. Ah, eu Venha adorei, sempre, agora vem viu? você. Fique à vontade. Vou ficar fã de carteirinha. Opa! Então, obrigada, gente, muito obrigada e até a próxima.